Fala pessoal, vamos continuar aí nosso curso de Excel avançado aqui na aula de número 6, né? Eu ainda não sei quantas aulas serão Excel avançado, né? Agora que eu estou montando o curso, mas, né? Creio que não sejam aí muitas aulas ainda, mais umas 6 aulas também deve ter a média dos outros cursos de 14, 15 aulas ou até menos talvez. Então, gente, vamos lá. Falando em Excel hoje, na última aula a gente fez uma, uma aplicação, né, do Excel. Então a gente pegou um problema que a gente era um professor e fizemos uma planilha usando tudo desde o básico até o avançado, algumas fórmulas, né, formatação condicional, uns agrupar. Então a gente conseguiu aí aplicar o que a gente aprendeu até agora numa planilha, né? Então hoje a gente vai voltar aí na parte de fórmulas. Como eu estava mostrando na primeira aula de fórmula, lá na aula 4, se não me engano, é aula 4, eu vou mostrar as fórmulas para vocês, né? E depois a gente vai tentando aplicá-las, né? Hoje eu fiz aí uma lista de fórmulas aqui, ó. A gente tem 16 fórmulas que eu vou mostrar para vocês, tá? 16, não, 16, exatamente. Então, essas fórmulas, gente, a primeiro momento, quando você olha, a gente olha assim, pô, será que isso tem aplicação em algum lugar? Olha, eu já usei quase todas elas. Quase todas, acho que não. 90%, 80% dessas fórmulas eu já usei em alguma planilha, ou já vi em alguma planilha financeira, ou em alguma planilha de produção, planilha de controles, tá? Então, são fórmulas que a gente fala assim, poxa, que fórmula mais simples, mas são fórmulas que realmente são utilizadas, tá? Então eu vou ensiná-las. Hoje eu não vou dar um exemplo delas, né? Talvez eu dê um exemplinho bobo, uma coisa ou outra, mas eu não vou aprofundar, fazer uma planilha que utiliza elas, tá? Porque elas dependem muito, é específico. Então, mais para frente eu faço aí mais uma aula de igual a anterior aí, a aula 5, né? Utilizando essas fórmulas aí, tá? Então vamos lá. Primeira fórmula que a gente vai ver aqui, ó, é o hoje. O que é o hoje? Então vamos dar um zoom aqui. Que dia que é hoje? Hoje é dia 5 de maio de 2020. Estamos na quarentena. Então, no dia 5 de maio de 2020, né, vamos falar para o Excel que eu quero que ele coloque a data de hoje aqui. Eu uso a fórmula de hoje. Então, vamos entender a fórmula. Igual, hoje, retorna a data formatada como uma data. Abro parênteses. Olha o que ele me pede, gente, que curioso. Ele pede para eu simplesmente fazer o quê? Fechar o parênteses. Lembra lá da aula de fórmula que eu ensinei? Que o Excel ele dá a dica de o que a gente tem que fazer? Aqui ele não pede para me escrever nem clicar em lugar nenhum. Ele simplesmente pede para mim fechar o parênteses. Olha lá. Então o que ele me retorna? Ele me retorna a data de hoje. Simplesmente isso, gente. Isso aqui é a data de hoje, dia 5 de maio de 2020. Se eu salvar essa planilha e abrir ela amanhã, ele automaticamente vai mudar para o dia 6. Então, eu já vi planilhas financeiras que, por exemplo, assim, ó, a pessoa atualiza o dia 1/5, né? Aqui, ó. Ele atualiza todo dia aqui valores, né? Por exemplo, aqui, ó, 111, 121, 141, 222, 222. Só que aqui, ó, ele tem um resumo. Ele quer que o resumo do dia anterior apareça aqui. Que é o do dia anterior. Por exemplo, eu envio esse arquivo por e-mail para toda a fábrica, por exemplo, para toda empresa. Só que eu quero que o dia anterior apareça, porque eu sempre atualizo do dia anterior. Eu chego, por exemplo, hoje é dia 5 de maio. Né? Imagina se eu 7 horas da manhã chego na empresa, atualizo dia 4. Então eu vou lá, atualizei dia 4. E eu quero que esse dia 4 apareça aqui. Só que em vez de eu ficar mudando aqui, eu posso colocar, por exemplo, hoje -1. Ó. Dia 4, tá vendo? Então hoje -1, fiz uma fórmula aqui, ó, igual a hoje -1, virou dia 4/5. E eu posso fazer outras formas de aprender para frente, né? Que é o PROC-V, o PROC-H.
E vamos procurar aqui esse quadro de maio nessa planilha e colocar ela aqui. Né? E quando eu atualizar o dia 5 aqui, ó, no dia 6, né, ele já vai, amanhã ele vai mudar de 4 para 5. Entendeu? Então eu já vi aplicações desse tipo, existe, né? Mas fica aí a dica. Então a fórmula do igual hoje é essa. Simplesmente aparece o dia de hoje. O agora é igual a do hoje. Vou até fazer ela aqui. Eu vou fazer um negocinho aqui. Hoje. Né? Aqui, ó. Fazer azulzinho também. Verde. E o agora? O agora é a mesma coisa. Olha lá, ó, retorna. Só que ele tem a diferença do hoje. Ele retorna a data e a hora. E ele é a mesma estrutura lá. Eu só preciso abrir e fechar parênteses. Por que ele deu esse hashtag? Porque ele está muito grande. Aí. Então qual que é a diferença? Ele me deu a hora e o dia. O dia é a hora. E eu também posso fazer -1, por exemplo. Né? E o legal dele é o seguinte, ó. São 22h55 agora. Daqui a pouco, se a gente fechar e abrir a planilha, salvar ela, ele vai atualizar esse horário. Né? Olha lá, ele vai ficar travado. Eu vou deixar ele aqui para vocês entenderem que já já ele vai atualizar. Toda vez que eu fecho e abro a planilha, ele atualiza as fórmulas. Isso a gente vai aprender depois também a parte de atualização de fórmula, tá? Vou esperar mudar para 10,56 aqui para a gente poder ver isso aqui mudar. Então a próxima fórmula, vou mostrar elas todas de uma vez, são essas 5 aqui, ó. Ano, mês, dia, hora e minuto. Tá? Vou mostrar elas todas de uma vez. Tá? Então vou escrever aqui, ó. Ano. Olha lá o que aconteceu, viu? Atualizou aqui o 22. Então toda vez que eu clico em algum lugar, que eu clico nela, ou que eu digito alguma coisa, ela vai atualizar as duas fórmulas automaticamente. Tá? Então essa aqui ela vai acompanhar na hora. Ok? Então, ano, dia, mês, hora e minuto. Né? O que essas 5 fórmulas fazem? Né? Minuto. Então, gente, desculpa. Estava ajeitando um negocinho aqui. Então, o que essas 5 fórmulas fazem? Então, olha lá, o hoje, ele puxa o dia de hoje. Agora, ele puxa, né, o dia e a hora. Então, o ano, mês, dia, hora e minuto, ele vai nos dar o ano, o mês, o dia, a hora e o minuto. Mas qual que é a diferença dessas 5 para essas aqui? Se eu escrever igual a ano, ele fala assim, ó, retorna o ano de uma data, né? Quando eu abro, ele não pede para mim fechar parênteses, ó. Tá vendo? Não. O que ele me pede? Ele me pede um número, um valor. Então, essas 5 fórmulas aqui, elas puxam de algum lugar. Não é igual a essas aqui, ó, que pegam o valor do computador e colocam aqui. Então, olha aqui, igual a ano, né? Se eu clicar aqui, ó, tá vendo? Eu posso puxar o ano dessa forma aqui, ó. Olha lá, o 2020, tá vendo? Se aqui fosse outra data, ele ia puxar. O mês é a mesma coisa, mês. E o dia. Então vocês veem que, que a estrutura da fórmula é igual àquela nossa, né? Tipo média lá, máxima, essas coisas, só que a gente só escolhe um intervalo, uma célula. Então, olha lá, ele puxou daqui. Eu poderia puxar daqui? Poderia. Ia dar a mesma coisa, tá, gente? A hora e a minuto também faz igual ano dia, só que eu vou puxar essa hora e minuto. Então, daqui eu vou puxar daqui. E olha lá a estrutura da fórmula. Hora e minuto. E, consequentemente, quando esse aqui atualizar para 59, esse aqui também vai atualizar para 59, tá? Já já a gente vai conseguir ver isso acontecer. Agora, tem muita gente perguntando, Fernando, para que serve isso, né? Essas fórmulas.
Eu, por exemplo, uso muitas fórmulas assim, ó. Por exemplo, olha lá, ó, já passou para 59, ó, vou dar uma atualizada aqui, ó. Estão vendo? Atualizou para 59 aqui e para 59 aqui ao mesmo tempo. Então essas fórmulas estão interligadas, igual a gente pode ver, né, lá no rastrear precedentes, olha lá. Tá vendo? Essas fórmulas, para que a gente usa? Olha, vamos abrir a planilha aqui. Uma vez eu estava fazendo uma planilha, né? Ele tinha lá diversos, por exemplo, tinha diversos produtos, né? Vamos colocar assim, produtos. Na verdade, a planilha era gigante, ela ia de A até não sei o que lá. Então ela tinha várias coisas aqui. Vou resumir ela para produtos e data. Ó, era data de lançamento, se não me engano. Vou colocar assim, data de lançamento e data de aprovação e data de liberação. Então essas datas eram diferentes, né? Tinha um tanto de coisa. Então tinha produto. Era uma planilha muito gigante. Então, vamos usar aqui. Vamos só falar que tinha a data de liberação. Então aqui, ó, tinham vários dias de liberação, né? E a planilha era muito grande, ela era tipo isso aqui, ó. Estão vendo? E eu precisava tirar só o ano para poder fazer o estudo, que tinha, por exemplo, quantidade, né? Lá, quantidade, tinha valor, né? Então eu precisava tirar o ano para poder fazer uma tabela dinâmica que a gente vai aprender. Então o que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Ano, né? Escrevi aqui assim, ó. Ano, e fiz um igual a ano. Olha lá. E quando eu puxei essa fórmula para baixo, né, olha lá, ele puxou só o ano, tá vendo? Olha lá, 2022, 2021, 2020. Então eu consegui organizar os dados por ano, esquecendo aqui do 7 do 5. Eu queria organizar por ano. Quando a gente for trabalhar com tabela dinâmica, vocês vão ver que essa fórmula aqui, ó, ajuda muito na tabela dinâmica. Então tem aplicação, tá? Então essas fórmulas hoje, agora, ano, mês, minuto, hora, dia, essas coisas, é importante conhecer porque uma hora a gente mexe. Então olha lá, eu tô aqui, ó, dia 5 de maio, às 23h01. Tá vendo? 5, 3, dia 23h01. Tá vendo? Então desmembrei. Então essa e essa eu não preciso puxar de lugar nenhum. É só colocar a fórmula, abrir e fechar parênteses, né? Ela é desse jeito aqui, ó, com igual aqui atrás, né? Então igual aqui. Só não vou colocar para não virar uma forma. Então, gente, passando para as próximas aqui, essas aqui é importante conhecer, são fórmulas fáceis, anotem, tá? Mas são fórmulas que no dia a dia aí talvez precise. O dia da semana é uma fórmula bem legal. Olha aqui. Vamos pegar essa data aqui. Se eu escrever a fórmula dia, ponto, da, ponto, semana, ela é a única fórmula que tem o ponto. Retorna um número de 1 a 7 identificando o dia da semana. Por exemplo, que dia que é hoje? Eu posso abrir parênteses, olha lá, fechar parênteses. 3, ou seja, terça-feira. Vamos vir aqui, ó. Vamos falar o seguinte, que dia que foi dia 8 de junho de 1998? Alguém sabe? Que dia que foi dia 8 de junho de 98? Eu poderia vir aqui, dia da semana, cliquei aqui, foi uma segunda-feira, olha que legal. Então, dia 8 de 6 de 1998 foi uma segunda. Então, o 1 é domingo, o 2 é... Olha lá, tá vendo? Então a sequência é assim, ó. 1 é domingo e o 7 é sábado, tá vendo? Segunda, terça, quarta, 7 é sábado, ok? Então você pode ver, por exemplo, o Natal. Ó, o dia que eu vou falar assim, o Natal de 25 de dezembro de 1990 foi numa terça-feira. Que dia que o Natal vai cair esse ano? Numa sexta-feira. Tá, gente? Então é uma fórmula legal aí de se conhecer essa dia da semana, tá? A fórmula dias, ela conta, por exemplo, aqui, ó,
dia 2/1/1995 e dia 5/5/2020. Olha lá, ó. Retorna o número entre duas datas. Então, o que ele me pede? Ele me pede a data final e a data inicial. Então, lembrem, olha aqui, ó, que ele pede o dia final e a data inicial. Certo, gente? Então, cuidado com isso aqui. Ó. Primeira data final, qual que é? Essa. Ponto vírgula, lembra do ponto vírgula? Data inicial. De 2/1/1995 até hoje se passaram 9.255 dias. Né? Então, se você quiser colocar a tua data de aniversário aqui, ó, e a data de hoje, você vai descobrir, por exemplo, quantos dias você já viveu. Então, uma pessoa que nasceu, vamos falar assim, dia 15/5, não, vamos colocar assim, dia 6/7/1960. Ela já viveu 21.853 dias de vida. Né? Então, essa fórmula igual a dias, ó, ela serve basicamente para isso, tá? A fórmula dias, ok? Eu vou pular aqui para número da semana, tá? Para a gente poder passar essa sequência aqui. Então, olha que legal, a gente aprendeu o hoje, o agora, o ano, mês, dia, o entre os dias, né? A gente aprendeu o dia da semana, de 1 a 7. Agora, o número da semana. O que é o número da semana? Eu vou até deixá-lo aqui, ó. O número da semana é o seguinte, quando a gente abre um calendário, eu vou abrir o calendário aqui. Ó. Vocês já viram que dia 1º de janeiro é a semana 1? Aqui é a semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, né? Então o ano tem aí 52 semanas. Se você precisar saber qual é a semana, você pode colocar o num semana. Olha lá. Hoje, dia 5/5/2020, estamos na semana 19. Tá vendo? Então a gente no dia 5/5 nós estamos na semana 19. Então se a gente colocar, por exemplo, aqui ó, dia 31/12 e colocar essa fórmula, olha lá, ó. Aqui está só formatado como data, ó. Eu vou trocar aqui para número. Aí, ó. É a semana 53. Esse ano, então, vamos ter 53 semanas. E dia 31/12/2019. Também, semana 53. Tá vendo? 2018, 53. Então, a gente tem 53 semanas. Se a gente colocar dia 15/7/2002, o número da semana era 29. Então, a gente tem essa fórmula de número de semana aqui, que também é bem legal. Tá? Essas duas formas de raiz e romano, vou explicá-las de uma vez, elas são o seguinte, ó. Aqui está formatado como data. Olha aqui, eu coloquei 3 números aqui, tá? E aqui eu vou colocar 1, 2, 5, 50. A primeira fórmula, raiz. Para quem não sabe fazer raiz, pode escrever raiz, dar um número para ele, que ele vai calcular a raiz. Ó. Então vou fazer aqui, ó, raiz. Entendeu, gente? Então o que ele faz? A raiz quadrada. Ah, Fernando, eu não quero clicar o número, eu quero escrever. Eu posso? Pode. Igual a raiz de 9. 3. Tá vendo? Então esse número, essa fórmula é muito simples. É uma fórmula muito tranquila. Agora o romano, ela retorna um algarismo, né? Ou seja, um número, em número romano. Então olha lá. Ó. Olha lá, 1. Puxar para baixo aqui. Aí, ó. 1, 2, 5, 50. Olha lá. Então, se você não souber escrever um número romano, por exemplo, eu quero escrever 200 em romano. Você pode vir aqui no nosso amigo Excel, escrever igual a romano, né? E colocar o número ou fazer essa referência aqui e ir mudando, por exemplo, que eu quero saber quanto que é 90.
XC. Quanto que é 99? XC e X. Quanto que é 1? Quanto que é 6? Quanto que é 8? Quanto que é 9? Tá vendo? Quanto que é 999? Aí, ó. 1000. 1500. 500. Estão vendo? Então, gente, existem fórmulas, tá? Chamam romano e raiz que fazem isso. Bom, então a gente já pegou aqui algumas fórmulas. Então, por que essa aula é legal? Porque ela é uma aula com fórmulas muito simples, que dá para vocês treinarem, né? Algumas coisas. E é legal que é o seguinte, agora que a gente já está num método mais avançado, dá para vocês tentarem criar alguma coisa, puxar, por exemplo, fazer uma planilha que tudo isso aqui puxa de um lugar só, some, faz algumas coisas diferentes aí, entendeu? Por exemplo, eu poderia, sei lá, colocar romano na semana aqui, ó. Então toda vez que eu mudo a data aqui, ele já puxa isso tudo aqui, ele puxa isso, já dá o romano. Entendeu? Então é legal conhecer essas fórmulas, principalmente essas aqui, ó, que elas são utilizadas nas planilhas, nem que for pouco, elas são, tá? Mais para frente a gente vai fazer uns estudos aí, né? A gente vai criar alguns estudos aqui genéricos e para a gente aprender, né, a utilizar isso. Agora vamos para essa par e ímpar. Essa par e ímpar também é uma fórmula meio assim, muito óbvia, entendeu? Por exemplo, é par. Ele simplesmente vê se o número, ele confirma se o número é par ou não. Por exemplo, olha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Laranja. Ó. É par. E eu vou escrever aqui embaixo, é ímpar. Estão vendo a estrutura da fórmula aqui embaixo aqui, ó? Então, pensem comigo aqui, ó. É par e é ímpar. Se eu colocar 1, eu vou até dar 1. Olha que legal. Quando o número for ímpar, ele vai falar que aqui é verdadeiro e que aqui é falso. Quando o número for par, ele vai falar que o par é verdadeiro e que o ímpar é falso. Então essa fórmula, né, apesar de ser muito óbvia, ela retorna se o número é par ou se o número é ímpar. Ah, Fernando, para que serve isso? Por exemplo, vamos falar o seguinte, vamos falar que você tem uma planilha lá na tua, sei lá, tem um número de funcionários, né? Aí alguém fala para você assim, ó, Fernando, os funcionários têm essa idade aqui, ó. Tá? Oh, olha que legal, acabei de pensar uma coisa aqui, vamos lá. Você tem lá na tua planilha lá, né? O, né? Roberto, o Aguiar, o Paulo, Fernando, Fernando e a Cláudia. Aí, nascimento. Aí você tem lá, né? 1 do 8 de 1995, 2 do 5 de 1960, 1 do 1 de 1990, 2 do 9 de 1988 e dia 6 do 6 de 1998. Tá vendo? Aí alguém fala assim, ó, Fernando, faça uma planilha aqui, ó. Faz o seguinte, Fernando. Descubra a idade dessas pessoas, tá? E coloque elas aí como par ou ímpar. As pessoas que são pares, né? E pessoas que são ímpares, por exemplo. Você pode dividir, né? Então a gente teria que descobrir primeiro, né? A idade de cada uma, né? Então, olha lá. Idade e aqui os pares, por exemplo. Vamos lá. Tô chutando aqui. Não sei nem se esse exemplo vai ficar muito legal, mas vamos tentar. Então, o que a gente podia fazer essa idade aqui, ó? Né? Primeiro eu tenho que pegar o ano, né? Agora, eu posso fazer assim, ó. Por exemplo, eu posso fazer
hoje menos isso aqui, né? Eu posso descobrir quantos dias essa pessoa viveu. E se eu dividir isso tudo aqui por 365, eu descubro a idade da pessoa. Olha aí. Estão vendo? Então eu posso descobrir mais ou menos aí a idade da pessoa, né? Nessa fórmula aqui. Tá? Aí eu posso colocar assim, ó. É par. Posso dar um filtro e filtrar todo mundo que é par. Olha lá. Tá vendo? Então, gente, não sei se bateu certinho aqui também, nem. Eu acho que isso aqui tá passando um dia. Tá passando um ano à frente, né? Isso. Como tá passando um ano à frente, a gente pode dar um -1 aqui, né? Passando um ano na frente de todo mundo. Então, olha lá. Não ficou muito legal esse exemplo, mas é um exemplo, né? No final das contas é um exemplo. Então é par ou é ímpar, gente, é para isso. É pro Excel retornar se é um verdadeiro ou se é um falso, né? Olha lá. Se é um verdadeiro ou se é um falso. Ou seja, quando o número for par, ele vai dar um verdadeiro. Se o número for ímpar, ele vai dar falso. Eu fiz os dois aqui. Então eles nunca vão dar verdadeiro nos dois ou falso nos dois ao mesmo tempo. O exemplo não ficou muito legal, desculpe. A gente vai pensando, mas nem sempre vem na cabeça um exemplo legal. Tanto que eu nunca usei essa forma de par ou ímpar, mas eu creio que sim, ela pode ser aplicada em algum lugar. E essas duas aqui, ó, direita e esquerda, elas são muito. Particularmente né, uso demais. Uso muito, muito, muito mesmo. Então é o seguinte, o que é? Vamos falar que você trabalha numa empresa, né? Até abrir uma planilha nova aqui. Vamos falar que você trabalha numa empresa que é o seguinte, ó. Ela tem lá COD, ela tem o código do material, né? O material e a quantidade. Só que o material ele chama assim, ó, tipo assim, ó, parafuso, né? Aí nesse código aqui, ó, quem criou esse código, ele colocou assim, ó, C de código, um número, né? Prateleira e gaveta. Então vamos aqui, ó. Então a pessoa que criou, ele falou assim, ó, vai ter um número, vai ter, vamos colocar aqui, ó, 1020 a e 15. O que significaria isso? Vou falar que isso aqui é de código, isso aqui é o produto, isso aqui é a prateleira e a gaveta. Né? Prateleira e gaveta, que legal. E, né, quando ele criou, então ele fez assim, então o parafuso ele fica aqui. Aí vamos lá, a chapa é C1050 A18. A arruela e a porca, né? É no C850 B10 e C5050 F90. Né? E as quantidades aqui, por exemplo. Aí, para que serve essa forma? Para que servem as formas de direita e esquerda? Você pode tirar dessa palavra aqui, ó, por exemplo, né? Lembra que a gente aprendeu no Excel, no Excel intermediário, sobre texto para coluna, que você consegue cortar uma coluna, né, transformar ela em várias colunas, tirando? Sim. Mas vamos falar que você não pode fazer isso com essa planilha aqui, por exemplo, lá da Almoxarifado. Mas você quer, por algum motivo, tirar, por exemplo, o A15 daqui, para você poder fazer por exemplo, organizar. Você quer organizar isso aqui, né? Vamos falar que estava assim, ó. Aí, ó.
A gente sabe, a gente não consegue organizar isso aqui, por exemplo, por prateleira, por A, por exemplo. Aqui, ó. Eu quero organizar pelo A. Eu não consigo. Eu posso fazer aqui no canto assim, ó. Aqui, ó. Local. Pensa comigo. Eu quero tirar o A15. Ele está da onde? Ele está da direita para esquerda. Então eu posso usar uma forma aqui que chama direita, olha lá. Abro parênteses. Aí eu posso pegar um texto, olha aqui, que é esse. E eu posso dar um ponto vírgula. Essa segunda parte aqui, gente, você vai falar para o Excel quantas letras ou quantos caracteres, né, você quer que ele traga para cá. Da direita para a esquerda. Então vamos lá. Eu quero 1, 2, 3. Olha o que ele fez. Tá vendo? Então agora eu posso fazer lá igual à direita. Aqui, ponto 3. Né? Poderia puxar para baixo aqui, claro, né? Então, gente, olha. Agora, por exemplo, eu posso organizar minha planilha por prateleira, tá vendo? E gaveta, prateleira e gaveta. Vamos falar que essa planilha é grandona. Então ele vai tirar tudo automático, né? Se essa planilha fosse bem gigante mesmo, tivesse muito mais, por exemplo, código aqui, ó, né? G60, C4444, A20, né? Isso aqui pode ser inversor e placa. É 5 olha lá. Ele já puxou a forma automática para mim, né? Mas olha lá. Aí eu posso organizar de novo. Entendeu? Então essa forma de direita e esquerda, ela faz isso. Ela pega uma célula que você colocou e traz para cá da direita para a esquerda o que você solicitou. Certo? Aí, por exemplo, se eu quiser tirar só o A daqui agora, eu posso colocar aqui assim, ó, prateleira, igual ao que? Ele não está vindo da esquerda para a direita, eu posso usar o esquerda, abrir parênteses aqui, ponto vírgula, quantos que eu quero? Eu não quero só a prateleira? Quero. A prateleira não é só A? É 1. Olha lá. Igual à esquerda, cliquei nesse valor, quero esse aqui de cá para cá 1. Olha lá, me deu só o A. Estão vendo? E eu poderia, por exemplo, aqui, ó, gaveta, igual à direita, aqui, 2. Olhem bem. Então, eu acabei de separar o A e o 15 de toda essa... Tirar o zoom aqui. Eu tenho um código, eu acabei de tirar o A e o 15, ó, tá vendo? De lá, com duas formas. Ah, eu usei 3 formas? Sim. Eu escrevi elas aqui, puxei para baixo, consegui tirar. Agora eu consigo, por exemplo, fazer uma tabela dinâmica, consigo fazer uma organização, tá, gente? Então, é uma fórmula que eu particularmente utilizo muito, tá? O esquerda e o direita, tá? Então você pode brincar legal com ela. Por exemplo, você pode tirar o C120, você pode tirar só o C, o C120, você pode tirar o 15, você pode tirar o 5, você pode tirar o A. É o quanto de número você colocar nessa segunda, né, fração aqui, ó. E lembra que embaixo, lá, esquerda, texto, ele pede o texto. O que é o texto? É a célula. O que você quer tirar? Tem que ser um texto. Uma escrita, né? E o número de caractere, né? Agora, por exemplo, se você tiver vários nomes assim, por exemplo, Adilson Paladar, Adilson Mendes, Adilson Silva e Adilson Cardoso. Você sabe que o Adilson ele tem 6 letras. Então você pode vir aqui, ó, igual da esquerda para a direita. Então, esquerda. Clica aqui, ponto vírgula 6. Ele vai tirar o nome Adilson. Opa. Oh, desculpa, gente, contei errado. É 7. Aí, ó. Aí, ó. Adilson, 7 letras, ele puxou toda ali. É claro que se aqui fosse Joaquim Ribeiro, ele ia puxar o Joaquim, porque o Joaquim também tem 7 letras. Mas é claro que se fosse Alessandro
Alessandro Silva, ele ia puxar só o Alessandro. Então, gente, tem que tomar cuidado com isso. Ele puxa o que você pediu. Ele está puxando 7 letras daqui. Tá bom? Então, gente, eu sei que essa aula assim, ela não é muito prática. A gente conseguiu agora fazer aqui uma planilha, né? Um exercício de esquerda e direita. E alguma coisa aqui de... alguma coisa pouca aqui sobre datas, né? Mas essas formas, gente, elas são importantes, elas são utilizáveis, tá? Vocês podem pegar para utilizar ela em planilhas, pode ver planilhas, principalmente planilhas financeiras, usam um pouco isso. Eu mesmo já vi algumas bastante usando. A esquerda, a direita, onde eu trabalho, eu uso bastante, né? Então, vamos treinar. Peguem essas fórmulas aqui, ó. Escreva, igual eu falei lá, façam um caderninho para vocês escrevendo e testem elas aí, façam esses exemplos, ok? Até a próxima!